alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de gerenciamento de projetos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Nesta aula nós vamos falar sobre os conceitos básicos de projeto. O que é o gerenciamento de projeto? Qual é o seu ciclo de vida? Quais são os grupos que são utilizados para fazer esse gerenciamento? Também alguns elementos que são essenciais para a construção do projeto ou de que alguma maneira pertence a todo o seu gerenciamento, faz parte desse gerenciamento, são elementos que nós devemos nos preocupar para chegar a atingir um resultado esperado dentro desse projeto. Também falaremos de algumas práticas e alguns modelos que são utilizados para fazer gerenciamento. Entretanto, vamos utilizar o PMBOK como base para os nossos estudos e também para conhecer todas essas fases dentro do ciclo do gerenciamento de projetos. Ok? Então vamos dar início à nossa aula. Vamos falar sobre o conceito de projetos e quais são esses elementos que fazem parte do gerenciamento de projeto ou principalmente do projeto especificamente. Um projeto é um esforço temporário para se criar um produto ou um serviço exclusivo para a organização. Nós temos aqui alguns itens que essenciais para nós podemos classificar um trabalho como um projeto especificamente. É um esforço, uma tentativa honesta de se fazer algo ou chegar a algum tipo de resultado, utilizando todos os critérios e aquilo que foi determinado dentro de um escopo da organização. Temporário, tem começo e fim muito bem definido. Criar, a partir de algum tipo de matéria-prima, seja tangível ou intangível, constrói-se algo ou aquilo que se pretende entregar de valor para o cliente. Exclusivo, é único, não existe dois projetos exatamente iguais, sempre há algum elemento, seja o tempo, seja o recurso, que acaba diferenciando um projeto do outro. Quais são os componentes que envolvem um projeto ou que normalmente nós encontramos dentro da estrutura de um projeto? Tecnologia, que são as ferramentas que nós vamos utilizar para fazer o gerenciamento de todo esse projeto. Um software, um banco de dados específico, um sistema de comunicação para que todos os membros possam compartilhar conhecimento e compartilhar alguns resultados e artefatos que são gerados dentro desse projeto. Processo, é toda aquela sequência e todas aquelas atividades que são necessárias para se gerenciar o projeto da melhor maneira possível. Toda essa organização, todas essas atividades são determinadas antes do início, tudo aquilo que vai compor esse gerenciamento. Obviamente que existem vários processos para ser feito dentro de um gerenciamento. Entretanto, nem todos são utilizados também. Muitas vezes não há necessidade de se utilizar todas aquelas etapas, toda aquela sequência que as melhores práticas nos orientam, nos aconselham. O importante é que contenha todas aquelas necessárias para se chegar a um produto final. Ou seja, são três elementos iniciais: pessoas, processos e tecnologias que são essenciais para chegarmos a um resultado esperado de forma responsável, de forma honesta e para atingir os seus objetivos. Há mais dois elementos que são essenciais dentro do gerenciamento de projetos: qualidade e produtividade. A produtividade é o que se espera quando há um gerenciamento de projeto eficiente, utilizando da melhor maneira os recursos que estão envolvidos na construção desse produto, com o melhor treinamento, tentando agregar sempre valor a cada uma dessas etapas para se atingir aquele objetivo que foi determinado ao escopo. Qualidade é uma forma de se utilizar técnicas específicas para se garantir que cada uma dessas etapas estão sendo cumpridas dentro daquele cronograma ou dentro daquela expectativa esperada por quem produziu o documento inicial. Ou seja, nós temos aí três elementos que são essenciais, que é tecnologia, pessoas e processo, e que de alguma maneira, se eles forem trabalhar, se nós trabalharmos de forma correta esses três elementos, envolvendo as pessoas, utilizando a tecnologia da melhor maneira e deixando muito claro esses processos, e de uma forma bem transparente para cada um dos envolvidos e também do cliente participando desse gerenciamento, nós conseguimos chegar a uma produtividade esperada e uma qualidade que está dentro dos padrões que se espera numa organização.
Todo projeto possui algumas características que são essenciais para o seu reconhecimento. Singularidade do produto. Um objetivo é muito bem definido dentro do controle de um projeto, da construção de um projeto. Desenvolvimento em etapas, ou seja, uma forma progressiva de se construir um determinado produto ou se entregar um determinado serviço para uma organização. Disponibilidade de recursos humanos, materiais, financeiros. Um projeto normalmente demanda de elementos, mesmo ele utilizando pessoas, tecnologia e processo, consequentemente, ele demanda de alguns recursos humanos, seja eles envolvidos no projeto, seja eles de alguma maneira que interfiram para a construção desse produto, materiais também como elementos que são essenciais para a construção daquele produto ou até mesmo do andamento desse projeto, e financeiros, que sempre tem um patrocinador que de alguma maneira contribui e favorece o andamento desse projeto. Equipe do projeto, que são as pessoas envolvidas no gerenciamento desse projeto. São as pessoas que de alguma maneira vão monitorar ou executar esse projeto, acompanhar esse projeto, mesmo que não sejam aquelas que estão envolvidas na construção do produto ou na entrega do serviço que se espera. Então, sempre na coordenação de um gerente de projeto, que na sua maioria das vezes não está envolvido com a construção do produto em si que vai ser entregue, mas apenas com esse gerenciamento, até por uma forma do não comprometimento dele com o resultado, né? Então, para que não haja nenhum tipo de falha, nenhum comprometimento com esse resultado, o gerente de projeto fica exclusivamente gerenciando toda a construção desse produto e não participa da construção do produto em si. Temporário, de alguma maneira, tem que possuir início e fim muito bem definido. Nós vamos verificar que quando não possui, quando ele é contínuo, ele já não é um projeto, ele é uma operação ou um processo organizacional. Planejado, executado e controlado, ou seja, não dá para desenvolver um projeto de qualquer forma. Nós temos que entender exatamente qual é a necessidade, qual é a necessidade da construção daquele produto, daquele serviço, quais são essas etapas, quais são as pessoas envolvidas, como que nós pretendemos chegar nesse resultado final, como que nós vamos obter esses recursos. Então, a única maneira de se fazer isso é planejando, executando e controlando todos esses elementos. São produtos e serviços, então não tem como ser diferente daquilo que se espera na utilização do projeto. A partir do momento que há pessoas envolvidas, há recursos envolvidos e dentro da construção desse projeto, se espera que o resultado final, o objetivo atingido, seja um produto ou um serviço específico para aquela organização ou daquela organização para o seu cliente. Desenvolvimento em etapas contínuas, porque todo produto ou serviço ele é dividido em etapas para se chegar no resultado final. E isso tem relação direta com o conceito de projeto. Realizado por pessoas, que são as pessoas envolvidas dentro desse projeto ou até mesmo dentro da construção do próprio produto ou serviço. E os recursos que são limitados. Esses recursos são determinados no início do projeto e são utilizados conforme a demanda da construção desse objetivo. Então, não tem como não se determinar, porque aí não teria como gerenciar todo esse recurso e saber se estamos atingindo o nosso objetivo que foi determinado inicialmente. Nós falamos que é importante a gente classificar, como nós vimos em alguns elementos do projeto, nós vimos a classificação e todos os elementos que estão envolvidos. Mas é importante a gente conceituar também a diferença entre projeto e operação. Então nós temos aqui projetos ligados a um plano estratégico da organização. Eles têm que estar alinhados ao plano estratégico. Ele é temporário, como nós já vimos, tem o início e o fim. Ele é original e exclusivo. O resultado, na sua forma, ele é incerto. Embora nós temos uma previsão, no decorrer pode haver algumas mudanças no seu escopo, porque há uma mudança, há sempre uma mudança, seja na economia, seja na própria organização, seja no setor específico. Então,
na sua maioria das vezes, ele se torna incerto, porque nós não sabemos se vamos chegar até o fim com nenhum tipo de mudança ou nenhuma correção dentro desse projeto. Foco na integração. Nós vamos observar que o elemento essencial de um projeto é a integração, onde nós fazemos a relação entre o recurso, entre as partes interessadas, entre o tempo, hoje chamado de cronograma, e outros elementos que são essenciais. Então a integração é fundamental para que haja uma comunicação e tudo trabalhe de forma harmônica para chegar a um resultado. Causa impactos. De alguma forma, ele também mexe com a organização e muda a rotina, seja na parte do gerenciamento de outros projetos, no caso de programas ou escritórios de portfólio, ou na própria construção do produto. Busca resultados duradouros. A ideia do projeto é realmente criar um produto ou um serviço que, além de causar impacto, seja benéfico para quem for utilizar ou até mesmo seja duradouro dentro do seu objetivo ou para aquilo que foi determinado. No caso de operações, qual é o objetivo, qual é a classificação de operações, né, que nós podemos falar, o conceito de operações? Sustenta o negócio. Então, ou seja, as operações, operação de crédito de um banco, operação logística de uma empresa que faz entrega de mercadoria para um terceiro e assim por diante. Ela é contínua, ela não tem um fim, ela é constante e praticamente com um tempo ilimitado. Enquanto a empresa durar, ela vai continuar, essa operação vai seguir. Permanente, como nós falamos, dentro dessa corrente, sustenta os negócios da organização. Então, ela é fundamental para que a empresa possa existir, para que a empresa possa gerar lucros. Repetitivo, acontece constantemente. Então, como ela é permanente, ela vai se repetir e ela pode, uma operação pode ser idêntica à anterior, dependendo da organização. Rotineira, que bate com o conceito ali de repetitivo, ou seja, ela acontece constantemente e de alguma forma ela é rotineira dentro da organização para se gerar um resultado. E tem um padrão conhecido, né, que é a forma sequencial de se chegar a um resultado. Então, o modelo de como a organização chega naquele resultado, muitas vezes, na sua forma, ela não deve ser incerta, porque aí foge do conhecimento ou da expertise de que a organização vende. Aí dentro desse conceito, dentro daquilo que nós já tratamos aqui, nós vimos quais são os elementos que são essenciais de um projeto, nós vimos a diferença entre projetos e operações. Nenhum tem início e fim determinado, no outro é rotineiro, tem um padrão, o resultado, no caso do projeto, é incerto. E uma organização, muitas vezes, tem mais de um projeto, ou até mesmo existem empresas especializadas em fazer gerenciamento de projeto. Órgãos como o do governo possuem um aglomerado de projetos. E como nós classificamos todos esses elementos? Então, nós temos aí, dentro do conceito, dentro das informações que são relacionadas a projetos, mas principalmente dentro do conceito básico da estruturação de um projeto, nós temos aí os portfólios, nós temos os programas, os projetos e os subprojetos, que de alguma maneira acaba sustentando um projeto maior. Uma outra estrutura que nós encontramos dentro do conceito de projetos é o agrupamento dos projetos, que nós podemos chamar de portfólio, onde nós temos vários projetos, nós temos programas, todos relacionados dentro de um portfólio de projetos. Então, um projeto pode ter um outro portfólio, com a distribuição de projetos e programas, ou diretamente no portfólio, projetos e programas específicos e que tem, de alguma maneira, uma relação clara sobre o objetivo a atingir. Se nós tomarmos aí como referência um órgão público governamental, nós encontramos aí, por exemplo, dentro de um portfólio específico de um setor do governo, alguns programas, como o programa Minha Casa Minha Vida, programa Fome Zero, que
é estabelecido alguns projetos específicos em cada setor, em cada região do país, que vão contribuir com o objetivo e o escopo necessário para se chegar no resultado final daquele programa com o objetivo de atingir algum resultado. Então, nós observamos que dentro do portfólio nós podemos ter aqui, na outra imagem, alguns projetos independentes, mas também nós temos aí, dentro de um programa específico, projetos que causam algum tipo de impacto na organização ou para a sociedade com os seus resultados para atingir um programa específico. Então, a relação e o acontecimento de cada um desses projetos com um início e fim determinado vai se gerar um resultado e vai atender a um programa que foi pré-determinado para a construção desses projetos. Agora falaremos especificamente do gerenciamento de projetos, onde nós pegamos todos esses elementos que são essenciais para ser gerenciado dentro da organização e para chegar num produto final, utilizando as habilidades, técnicas e conhecimento para construir esse produto da melhor maneira possível, utilizando os recursos que nós já citamos de forma adequada e prevista dentro da documentação inicial desse projeto. Então, quando nós fazemos dessa maneira, utilizando todo o conhecimento que foi construído dentro de um gerenciamento de um produto, da construção de um produto, todas as habilidades e técnicas que se conhecem para se chegar naquele resultado final, utilizando todos aqueles recursos que nós tratamos, seja pessoa, seja matéria-prima, para se chegar num resultado, os recursos financeiros também que dão suporte e apoio, nós estamos fazendo o quê? Gerenciando esse projeto. E para isso nós temos uma pessoa que é um profissional que é essencial na organização e no planejamento, na construção desse projeto e do seu gerenciamento, que é o gerente de projeto. Profissional que raramente participa da construção daquilo que se pretende chegar que se tem como objetivo final, né? Mas não é um impeditivo. Entretanto, ele tem que se preocupar especificamente em gerenciar os recursos para se chegar naquele resultado final, né? Sua função é gerenciar o progresso do empreendimento através das variáveis e verificar os seus desvios para que ele possa fazer o ajuste necessário e, consequentemente, não chegar num resultado final inadequado. Então, o gerente de projeto estará envolvido diretamente no gerenciamento das etapas para se chegar no produto final e qualquer mudança que haja no escopo, nos seus recursos, nas pessoas envolvidas, automaticamente ele tem que comunicar isso daí para as pessoas envolvidas e até mesmo fazer algum tipo de intervenção específica para não comprometer aquilo que se pretende entregar para o cliente como objetivo final, seja um serviço ou seja um produto. Então, o papel do gerente é essencial na construção desse resultado final. Uma coisa que é essencial para o gerenciamento de projetos é seguir algum padrão, é seguir algum corpo de conhecimento para chegar a um resultado. Nós temos aí praticamente alguns órgãos ou alguns organismos que tratam especificamente disso. O PMI, com o seu livro PMBOK, a ISO, que traz algumas orientações, o PRINCE2, que tem algumas práticas também de melhor forma de você gerenciar o seu projeto. Então, ou seja, é essencial a gente seguir algum desses modelos. A IPMA, que é International Project Management Association, que é uma associação internacional que traz alguma dessas práticas. E o Scrum, que é uma metodologia ágil, entretanto, o PMI também trouxe na sua última versão um livro, um guia prático de gerenciamento ágil. Então, ou seja, não necessariamente só Scrum é ágil. O PMI também traz isso, nós podemos utilizar metodologias ágeis dentro das tradicionais. Isso não é impeditivo. Como nós vamos nos basear
nas práticas, no corpo de conhecimento do PMI, através do seu livro PMBOK, nós temos aí praticamente 10 áreas de conhecimentos que são essenciais para o seu gerenciamento, para que nós consigamos chegar num resultado final. E quais são essas áreas? Aquisições e recursos. Para quem? Para gerenciar os riscos, as partes interessadas, a comunicação, o cronograma, custo e escopo. Praticamente esses 3 elementos aqui são fundamentais para chegar nesse resultado sem onerar muito o projeto, mantendo sempre o quê? A qualidade. E principalmente, que nós podemos observar, a integração entre esses elementos, né? Nós podemos observar aqui que a integração praticamente envolve todos esses elementos. Então, o item integração é fundamental para que todos esses elementos, de alguma maneira, possam interagir e chegar no melhor resultado. Quando a gente fala de riscos, nós estamos podendo atingir uma mudança nesses custos, aumentando esses custos e, consequentemente, muitas vezes até interferindo na qualidade. Tá? Então, ou seja, esses elementos são essenciais, são os elementos, são as áreas de conhecimento que nós vamos tratar, essas 10 áreas, né, dentro de cada grupo ou dentro do ciclo de construção do projeto. Dentro do processo de desenvolvimento de produto, onde nós partimos do conceito, desenvolvimento e o produto final, nós temos aí todo esse ciclo de vida do projeto, onde nós temos aí o início de um projeto, a sua concepção, o que exatamente nós vamos produzir. Consequentemente, tem toda uma organização desse projeto, né? A gente observa que no início aqui o esforço, né, e o tempo é um pouco menor. Num dado momento nós temos aqui toda a organização de como nós vamos produzir e, consequentemente, a execução do trabalho em si, ele é muito maior. Nós temos um tempo muito maior para essa execução. Nessa execução nós temos aqui não somente o escopo inicial, mas nós temos toda a mudança que pode ocorrer no ciclo de vida desse projeto. E, ao final, o seu encerramento, né? Nós podemos observar nesse gráfico aqui que há um esforço menor no início, onde é feita a abertura desse projeto, né? O termo de abertura, a gente vai ver como que nós construímos esse termo de abertura, toda a sua preparação, aquisições, o planejamento em cima desse projeto que nós vamos construir e a sua execução. Aqui nós vamos entregando cada uma desses produtos que foram gerados dentro do projeto, mas também todas as mudanças necessárias. E temos que fazer, como ele tem um tempo inicial e final, nós temos que fazer esse encerramento. Dentro daqueles grupos, como que funciona? Nós temos lá todas as áreas de conhecimento, nós temos também os grupos que são praticamente as fases de cada aplicação dessas áreas de conhecimento. Nós temos aí um processo inicial de execução, né, onde nós temos ali, como nós vimos, o termo de abertura e tudo aquilo que é essencial para se iniciar o projeto, inclusive determinar quem é o gerente de projeto. Num outro momento, o planejamento, como que nós vamos fazer a comunicação, como que nós vamos fazer a distribuição de custo, como que nós vamos escolher a nossa equipe, como que é feito, como que vai ser o planejamento da comunicação entre essas equipes e, posteriormente, a execução e o controle. Nós podemos também observar aqui dentro dessa sequência que a execução e o controle, praticamente, eles agem juntos. Porque a partir do momento que nós fazemos essa execução, nós podemos, num dado momento, mudar algum item dentro do controle. Então, consequentemente, isso vai interferir no planejamento inicial. E ao final aqui nós temos o encerramento de todo esse ciclo a partir do momento que nós entregamos o produto final. Aí é feita a aceitação formal desse projeto, ou desse produto, na verdade, aquilo que foi determinado. É importante ressaltar que como eles agem junto, a execução e o controle, no planejamento nós temos algumas informações ali qualitativas e quantitativas que devem ser o quê? Monitorada, medida e, se necessário, sofrer algum tipo de correção. Então, esse é praticamente os grupos, né, de processo que nós temos dentro do gerenciamento de projeto.
envolvendo todas aquelas áreas de conhecimento que são essenciais para que o projeto possa seguir. Aqui nós temos uma interação mais própria, mais firme desses projetos, desses grupos, né? Onde o grupo de iniciação tem um esforço muito menor no início, ele chega a um dado momento sendo necessária a sua utilização, né? E depois, na parte de planejamento, ele age quase todo o tempo dentro desse ciclo, né? Chegando no momento ali praticamente final, onde não há mais necessidade de se planejar com tanta ênfase como nós fizemos no início. A execução começa do início e praticamente vai até próximo ao encerramento, né? E o monitoramento é feito com um esforço médio, né? Mas praticamente totalmente integrado com os outros grupos e outras execuções durante todo o ciclo também. E ao final, um esforço menor do encerramento. Então nós começamos ali a observar em que momento que nós estamos encerrando, chega numa etapa onde a maior parte dos produtos já estão sendo entregues, né? E aí o produto final sendo entregue, as aquisições, os contratos de aquisições são encerrados, o produto é validado pelo cliente e aí se encerra esse processo. Então, ou seja, nós temos aqui um gráfico demonstrando todo o esforço durante o ciclo de vida do projeto e a sua interação em cada um desses grupos aqui. Portanto, alunos, essa foi a nossa aula inicial, a aula 1, onde nós falamos de todos os elementos que são fundamentais para o gerenciamento de projeto. O conceito de gerenciamento de projeto e suas características, além do papel do gerente de projeto. Falamos também de algumas normas que são essenciais e que estão disponíveis aí como as melhores práticas. Utilizaremos daqui para frente a estrutura sugerida pelo PMI no seu livro das melhores práticas no PMBOK. Então, aguardo vocês na próxima aula, quando nós falaremos sobre o grupo de iniciação de projetos. Ok? Muito obrigado.